Eu gostaria de começar o estudo trazendo uma breve recapitulação daquilo que nós estamos estudando nas últimas semanas, só lembrando que o tema é brecha em nossa santidade e a nossa intenção é entendermos como a santidade é fundamental à vida cristã e como nós devemos viver a vida cristã segundo fomos salvos para viver. Então, nós vamos passar aqui para uma breve recapitulação, sendo que o nosso estudo de hoje tem como tema Santidade, um alvo possível. Santidade, um alvo possível é o nosso estudo de hoje. Então, para fazermos aqui uma breve recapitulação daquilo que temos estudado e para quem está assistindo pela primeira vez ou não acompanhou os outros, esses estudos estão no Facebook e no YouTube da igreja. Então, você que não acompanhou os anteriores, pode ir lá e acompanhar e se inteirar daquilo que nós estamos estudando. Então, o primeiro estudo que nós fizemos foi Santidade, uma lacuna no pensamento cristão. Nós identificamos que a santidade não é um tema tão presente quanto deveria na igreja cristã. Em segundo lugar, nós estudamos a santidade como a motivação da nossa redenção. Nós fomos salvos para sermos santos, para que através de uma vida santa manifestássemos a glória de Deus. Nós vimos também que a santidade é o padrão da piedade, é o padrão de uma vida que agrada a Deus. Deus não deseja de nós uma vida religiosa, Deus não deseja de nós uma vida moralista, questões externas, mas Deus deseja de nós uma vida santa, e esse é o padrão que Ele espera de nós. Na semana passada, nós vimos a relação da santidade com a lei. Muitos vão entender que a lei não tem mais a sua obrigatoriedade na vida do cristão, muitos vão entender que a lei é um fim em si mesmo, e nós vimos então que há uma relação próxima entre a santidade e a lei de Deus, porque a lei vai nos oferecer esse caminho para a santidade. E hoje nós veremos o quinto estudo, então, com o título, né, Santidade, um alvo possível. E eu gostaria de começar falando que esse título ele é motivado por duas ideias que normalmente se tem a respeito de Deus. Duas ideias que não são verdadeiras, mas talvez nós poderíamos dizer que são as maneiras mais comuns, frequentes talvez, que as pessoas enxerguem a Deus. E nós precisamos lembrar, irmãos, que não basta nós acharmos que Deus é dessa ou daquela maneira. É necessário que nós conheçamos a Deus como a Bíblia nos revela que Ele é. Então, existem duas ideias sobre Deus que nos levam a entender que a santidade ou não é possível ou não é necessária. A primeira ideia a respeito de Deus é de um Deus bonachão. É um Deus que não liga para o pecado, é um Deus que não liga para como nós vivemos a nossa vida, é um Deus que no final das contas vai passar a mão na cabeça de todo mundo, não vai punir o pecado, é um Deus que muitos se escondem atrás de uma ideia equivocada da graça de Deus e tendem então a viver uma vida licenciosa. Ah, meus pecados estão perdoados em Jesus. Ah, Deus está interessado com o meu coração. Ah, Deus isso, Deus aquilo. Irmãos, está com um chiado no microfone aí. Eu peço que os irmãos vão me dando um sinalzinho aí se melhorar, tá bom? Então, Deus não importa com isso, Deus não importa com aquilo. E o que acontece é que nós chegamos à ideia de que Deus é um Deus bonachão, um Deus que não vai se importar com muita coisa, e ele não está, na verdade, preocupado com a nossa vida santa. Essa ideia de um Deus que é esse tiozão, né, esse vô, não é pai, né, é vô, essa ideia leva a pessoa a uma vida licenciosa, leva a pessoa a uma vida de pecado. Mas uma ideia que também é comum e também não está correta é a ideia de um Deus carrancudo. É a ideia de um Deus que está sempre irado, é a ideia de um Deus que está sempre insatisfeito, é a ideia de um Deus que nunca nós conseguimos agradar, um Deus que só não nos mata por causa de Jesus, porque olha, se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos. Em uma certa maneira, essa afirmação é verdadeira, que se não fosse Cristo, nós estaríamos enrolados. Mas a impressão que muitos têm é que mesmo estando em um novo relacionamento com Deus, mesmo estando numa nova aliança, Deus nunca
é agradado. Deus sempre está de cara fechada, com a testa franzida para os seus filhos. E qual é o resultado disso? Não é necessariamente uma vida licenciosa, mas é uma vida desanimada. É uma vida cristã de desânimo. Por quê? Porque o filho nunca consegue agradar o pai. É interessante que quando nós lemos alguns livros que falam de paternidade ou maternidade, muitos livros e muitos bons livros vão dizer que quando pais colocam níveis muito altos, inatingíveis para os seus filhos, às vezes até querendo o bem deles, o que eles causam, na verdade, é um desânimo. É porque o filho sabe que não vai alcançar. Então, um filho que é ruim em matemática, o pai tem que entender a sua dificuldade e caminhar sempre colocando no esforço, mas o incentivando a melhorar. Quando o pai coloca um nível inatingível para aquele filho, ele vai gerar o desânimo em vez do incentivo. Então, enxergar a Deus dessa maneira vai nos levar ao desânimo. Por quê? Porque Deus nunca vai estar satisfeito, não há nada que possamos fazer. E o desânimo vai nos levar também a um esfriamento espiritual. Qual é a maneira correta, então, de enxergar a Deus? Alguns poderiam pensar que nós temos que chegar no meio termo, né? Entre essas duas coisas. Mas nem sempre o meio termo é bíblico. Então, nós, na verdade, temos que olhar para a realidade bíblica de quem Deus é. Biblicamente falando, Deus não é nem um bonachão que passa a mão na cabeça de todo mundo e nem um Deus carrancudo que nunca está satisfeito. Mas a realidade a respeito do nosso Deus é que ele é nosso Pai. E se Deus é nosso Pai, ele tem expectativas ao nosso respeito e ele tem expectativas possíveis, alcançáveis ao nosso respeito. Se nós, que somos pais pecadores, nós nos agradamos muitas vezes dos nossos filhos pelo esforço, por coisas que eles fazem, Deus, sendo um pai perfeito, ele também se agrada de nós. E a nossa intenção nesse estudo é exatamente ver essa relação que nós temos com Deus como o nosso Pai, por meio de Cristo e apenas por meio de Cristo, e entender que a santidade é algo possível, não é algo impossível, não é uma realidade tão distante de nós assim que nos levaria ao desânimo, mas é algo que nos leva a uma vida, a busca de uma vida santa e uma vida que agrada a Deus. E eu gostaria de começar com essa pergunta: é possível agradar a Deus? E eu gostaria de dizer, como nosso primeiro ponto aqui do estudo, que nem tudo é desprezível. Quando eu digo que nem tudo é desprezível, eu estou pensando na nossa vida cristã. Nem tudo que nós fazemos é desprezível, porque essa é a ideia que nós temos muitas vezes. Que tudo que nós fazemos é desprezível, que nós nunca vamos agradar a Deus. Mas será que essa é mesmo a realidade? Por exemplo, se nós observarmos, irmãos, nas Escrituras, nós vamos observar muitos momentos e muitas maneiras, ou até mesmo muitas pessoas que agradaram a Deus e que nem tudo que essas pessoas faziam eram desprezíveis. Olha bem, nós não estamos falando de obras em busca de salvação. Nós estamos falando de uma vida que é resultado do temor a Deus. Então, quando nós olhamos, por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 6, vai falar dos pais de João Batista, Zacarias e Isabel. E a Bíblia diz que eles eram conhecidos pela sua piedade, ou seja, pessoas que temiam a Deus, pessoas que tinham um comportamento que agradava a Deus. Quando nós olhamos Jó, capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver que a Bíblia traça um bom quadro de Jó. Ele era um homem íntegro, justo e que se desviava do mal. Então, ele era um homem que agradava a Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, Mateus, capítulo 7, nós vamos ver que Jesus ensina a obediência como algo a agradar a Deus. Então, quando Jesus usa aquela ilustração de separar as ovelhas dos bodes, né? O que Jesus está falando ali em Mateus 7? Ele está dizendo que muitos, pelas suas atitudes na vida cristã, vão agradar a Deus e vão ter essas atitudes reconhecidas por Deus. Quando nós olhamos em Gálatas, capítulo 5, nós vamos ver que o cristão deve ter uma vida conhecida e reconhecida pela piedade, pelas virtudes espirituais e não pelos vícios carnais. Então, quando nós observamos,
paramos para entender isso, nós chegamos à conclusão que nem tudo é desprezível. Nós não podemos ter uma visão tão baixa de nós mesmos como se o Evangelho nos colocasse numa situação de completa incapacidade de agradar a Deus. Então, nós temos sim condições de agradar a Deus, que é o nosso Pai. E esse primeiro ponto, nós vamos ver isso, que nem tudo é desprezível. É, as nossas obras são trapos de imundície? E eu vou colocar aqui, irmãos, algo que por muitas vezes eu usei esse texto de maneira equivocada ou não da melhor maneira. Porque existe um texto bíblico que normalmente nós utilizamos para classificar as nossas obras, a nossa vida cristã. Então, quando nós abrimos Isaías 64, capítulo 6, e lemos esse texto, nós somos levados a pensar que nada do que nós fazemos presta, não é? Esse texto é muito conhecido dos cristãos e diz assim: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então, muitas vezes, em momentos de contrição, em momentos de confissão de pecados, nós nos apegamos a esse texto para dizer que tudo o que a gente faz é ruim, tudo o que a gente faz não presta e que, na verdade, se não for as obras apenas de Jesus, Deus nunca vai se agradar de nós. No entanto, irmãos, não está correto se nós observarmos todo o contexto, e eu tenho sempre dito aqui que nós não podemos pegar um texto e retirá-lo do seu contexto, não está correto nós dizermos que não há nada que possamos fazer e que tudo que nós fazemos desagrada a Deus. Na verdade, tudo que o ímpio faz desagrada a Deus. Tudo que a pessoa faz, não estando unida a Cristo pela fé, não se tornando corpo de Cristo, desagrada a Deus. Mas depois que nós estamos unidos a Cristo, não é bem assim. Esse texto, por exemplo, o contexto que ele está falando ali, ele está falando de cerimonialismo, ele está falando de religiosidade, ele está falando de uma vida religiosa, intentando, por exemplo, alcançar a salvação, mas que na verdade não vai dar fruto nenhum porque não é resultado de um coração transformado. Então é disso que o texto está falando, que nós, quando intentamos viver uma vida religiosa, uma vida cerimonialista, fazendo isso e aquilo que a religião ensina, na verdade isso para Deus é imundo. Sabe, olha agora o versículo anterior a esse, o Isaías capítulo 64, porém o versículo 5. Olha o que diz esse versículo. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Então, no versículo anterior, a primeira parte desse versículo está falando da relação de Deus com aquele que de coração ama ao Senhor. Aquele que não só está preocupado com a religião, aquele que não só está preocupado com uma vida aparente, com uma vida de cerimônia, mas aquele que no seu coração ama a justiça, ama fazer a vontade de Deus e ama agradar a Deus. Então, é um caminho muito perigoso nós pensarmos que nós não podemos agradar a Deus. É um risco muito grande para nós, como eu falei anteriormente, porque isso pode nos levar ao desânimo. Mas a realidade é que existe uma santidade possível e esperada do crente. Quando o Senhor nos salva em Jesus Cristo, como nós já lemos outros textos, não vamos repeti-los aqui, mas como nós já lemos em outros textos nos estudos anteriores, nós fomos salvos para sermos santos, nós fomos salvos para andar em boas obras, nós fomos salvos para agradar a Deus. Então, quando nós andamos em santidade, nós agradamos a Deus e é possível agradar a Deus com a nossa nova vida em Cristo. Então, olha só, algumas maneiras, só como exemplo, para usar como exemplo de muitas coisas que a Bíblia diz que nós podemos agradar a Deus. Quando nós geramos frutos e crescemos na graça do Senhor, conforme diz Colossenses capítulo 1, versículo 10. Eu vou abrir esse texto aqui. Eu não coloquei ele aqui no slide, mas Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado,
frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, quando nós vivemos uma vida que nós crescemos no conhecimento de Deus, em quem Ele é, no que Ele quer de nós, e quando o Evangelho vai frutificando em nossa vida, nós vamos andando em boas obras, obedecendo ao Senhor, abandonando o pecado, isso agrada a Deus. Imagine um pai que olha o filho desobediente e rebelde. Um filho que sai de casa sem dar satisfação, um filho que não conversa com os irmãos. Agora, imagina que esse filho vai tendo seu comportamento transformado. Imagina que agora o filho fica uns dias a mais em casa. Agora imagina que esse filho volta a conversar com seu irmão. O comportamento pode ainda não ser perfeito, pode ainda não estar ideal, mas o pai se agrada de ver que o filho está mudando. Ora, meus irmãos, se nós que somos pecadores sentimos assim, imagina Deus que é um pai perfeito. Ele se agrada em ver que nós estamos caminhando, crescendo na graça e no conhecimento de quem ele é. O Paulo está dizendo aqui que a parábola do filho pródigo fala sobre o amor de Deus ao pecador convertido. Exatamente. Não só a palavra, pegando todo o contexto, né, Paulo, mas a parábola do pastor e as ovelhas ali anterior, que vem seguida pela dracma perdida e que vem seguida pelo do filho pródigo, todas essas três mostram o grande amor de Deus pelos seus filhos e a grande alegria que ele tem. É interessante que no início do capítulo ali de Lucas, onde essas três palavras vão em sequência, Jesus está assentado comendo com pecadores. E quando o pastor acha a ovelha, ele chama todos para comer e comemorar. Quando a mulher acha a dracma perdida, ela chama as amigas para sentar, comer e comemorar. E o pai, quando recupera o seu filho, faz um grande banquete para quê? Para comemorar. Então, o pecador, ele causa alegria em Deus. Agora, ele não causa alegria em Deus só no momento em que ele se arrepende, mas toda a vida de arrependimento, a salvação sendo desenvolvida, causa alegria em Deus. Então, olha como que muda o nosso entendimento e a nossa visão a respeito de Deus. Ele não é um Deus carrancudo que se desagrada com tudo que nós fazemos, mas ele se alegra ao ver o nosso progresso na santificação. A Aparecida está dizendo aqui, quando diz, quando a Bíblia diz que as nossas obras não passam de trapos de imundícia, isso está na Bíblia? E o que quer dizer? As nossas obras não passam de trapo de imundícia. Sim, isso está na Bíblia, Isaías 64, capítulo 6, que nós vimos aqui, e isso quer dizer que quando por nós mesmos tentamos fazer algo para Deus, que é ali o contexto dessa acusação é uma vida religiosa tentando alcançar o favor divino sem a verdadeira fé, sem o verdadeiro desejo de agradar a Deus, isso significa que para Deus não tem valor nenhum. Não somente não tem valor, como é uma coisa imunda, é uma coisa pecaminosa. Então, quando nós, até aproveitando esse que a Aparecida falou, quando nós vemos uma pessoa religiosa que não confia em Jesus, às vezes nós somos levados a pensar que é uma coisa boa. Ah, pelo menos a pessoa está buscando. Nós costumamos dizer: ah, pelo menos a pessoa não está fazendo mal para ninguém. Tá, tudo bem, mas para Deus isso não é uma coisa neutra. Todo mundo que tenta alcançar a salvação fora de Jesus Cristo é rebelde contra Deus e Deus o vê como ímpio e imundo, que despreza o sacrifício de seu filho. Então, quando a Bíblia fala de uma obra que são trapos de imundície, a Bíblia está falando de algo que é impuro para Deus, é nojento para Deus, ok? Mas aqueles que estão em Cristo têm condições de agradar a Deus. Então, outro texto. Quando nós vivemos, oferecemos a nossa vida ao Senhor. Isso agrada a Deus. Olha o que Romanos 12, 1 e 2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E no capítulo 12 ele vai falar que nós devemos apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, quando nós abrimos mão de uma vida moldada pelos valores mundanos e nós passamos a moldar a nossa vida por valores bíblicos e a vontade de Deus, isso é um sacrifício, é oferecer a nossa vida, consagrar a nossa vida a Deus, e essa é uma oferta agradável a Deus, ou seja, agrada a Deus que façamos isso. A Thaís está perguntando se uma vida de oração nos aproxima da santidade. Uma vida de oração, Thaís, ela
nos sim, ela nos coloca num caminho de crescimento de santidade. Porque a oração, ela é um exercício de humilhação. A oração é um exercício em que nós confessamos a nossa dependência de Deus. É o momento em que nós confessamos que precisamos do perdão do pecado dele. É um momento que nós reconhecemos que só por meio de Cristo nós temos essa comunhão com Deus. Então, a oração é um exercício de humilhação e de confissão da nossa dependência de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos crescendo em santificação. Nós estamos abandonando a nossa autoconfiança, estamos matando a nossa autojustiça, a nossa autodependência e estamos nos aproximando dessa dependência de Deus. Então, é sim, aliás, é uma maneira poderosíssima de crescermos em santidade, é termos uma vida de oração. É por isso que é tão difícil ter uma vida de oração, porque os resultados são igualmente grandiosos para a nossa vida de santificação. Então, tá aí, você está corretíssimo aí nesse ponto. Olha lá, irmãos, Romanos capítulo 14, versículo 18. Eu não vou ler todos esses textos, mas serve de ilustração para os irmãos. Cuidar do irmão fraco também agrada a Deus. Obedecer aos pais, lá em Colossenses 3, vai dizer que uma vida de obediência a Deus é agradável a Deus. Aliás, uma vida de obediência aos pais, falando para os filhos, é agradável a Deus. Então, os pais aí que me ouvem, né, como pais cristãos, nós não devemos colocar diante dos filhos que a obediência primeiramente vai nos agradar. É claro que vai. Mas quando um filho obedece ao pai, o primeiro que se agrada com isso é Deus, porque foi ele que mandou o filho obedecer ao pai. Então nós, enquanto pais, nos agradamos sim, mas nós devemos inclusive nos agradar mais não porque nós estamos sendo honrados, mas porque Deus está sendo honrado. Então, vocês aí que estão me ouvindo, né, que são filhos, saibam que quando vocês obedecem aos seus pais, mesmo que seja difícil, mesmo naquilo que não concordam, mas quando vocês honram os pais, Deus está se agradando de vocês e Deus abençoa e galardoa a obediência. O Israel está dizendo aqui, não seria o caso do ímpio fazendo culto a Deus, obras de trapo de imundícia? Sim, Israel, caminha nisso também. Por quê? Quando, mais uma vez, voltando, deixando naquilo que a Aparecida levantou, né? E é útil nós entendermos isso, por quê? Porque nós somos naturalmente muito apegados às aparências. Então, somos muito apegados a ver uma pessoa religiosa e ter isso como uma coisa boa. Mas quando você fala que um ímpio prestar um culto a Deus é um trapo de imundícia, você está correto. Por quê? Aliás, é muito do que os sacerdotes israelitas faziam quando estavam em desobediência a Deus. Porque nós prestamos um culto a Deus mediados pelo Senhor Jesus Cristo, unidos a Ele pela fé, certo? Ele é o cabeça, e no poder do Espírito Santo. É assim que o culto é aceitável a Deus. Quando alguém intenta oferecer a Deus um culto, uma adoração, que não é mediado por Cristo, mas é mediado por si mesmo, pela sua própria religiosidade e piedade, isso é inaceitável para Deus, porque isso é blasfemar do sacrifício de Cristo na cruz. Isso é desprezar a obra de Cristo. Então, é o que muitos sacerdotes faziam, é por isso que Deus, muitos momentos, condenou o culto israelita, porque eles faziam desprezando a verdadeira fé em Deus, desprezando a santidade de Deus e fazendo por força própria. Então, oferecer um culto a Deus não mediado pelo Senhor Jesus Cristo perfeitamente se enquadra naquilo que Isaías 64:6 fala de trapo de imundícia. Está correto. Voltando, irmãos, como nós ainda podemos agradar a Deus? Lembrando que aqui são apenas alguns exemplos do muito que podemos fazer para agradar a Deus. Nós podemos ensinar a palavra de forma autêntica. Nós estamos agradando a Deus. Olha bem, irmãos, se a palavra fala a respeito de Deus, se formos fiéis na exposição de quem Deus é claro que Deus vai se agradar de nós. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 2:4. Visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, olha bem, quando nós
Porque nós também somos tentados a negociar o evangelho, não somos, irmãos? Fala a verdade. De repente alguém faz uma pergunta difícil para nós e fala assim: Ah, meu pai morreu sem conhecer a Jesus. Você acha que ele foi para o inferno? Não é o momento que nós somos tentados a amenizar a mensagem bíblica? Ou, muitas vezes, a pessoa que não conhece a Jesus fala para nós: Ah, mas eu sou uma pessoa boa, o que você acha, hein? Você acha que Deus se agrada disso? E nós somos tentados, assim, a agradar a pessoa. Não, Deus se agrada sim, não, Deus vai abençoar sim, não, Deus vai responder sua oração sim. Mas, na verdade, quando nós agradamos a Deus, não é quando nós tentamos amaciar a mensagem do Evangelho, mas nós agradamos a Deus quando somos sinceros em quem Ele é. Então, quando nós expomos a Deus como quem Ele de fato é, nós agradamos a Deus e Ele se agrada então, né, consequentemente, Ele se agrada de nós. O Marquinhos está perguntando, pastor, nesse mundo moderno é mais difícil se aproximar da santidade? Marquinhos, eu creio que sim. Por quê? Eu creio que o pecado, aliás, a Bíblia diz, né, que o pecado sempre esteve no nosso coração, esteve ao nosso redor, então nunca foi fácil agradar a Deus. Nunca foi um exercício tranquilo, porque o pecado sempre esteve no coração do homem. No entanto, por que que eu acho que é pior? Porque a Bíblia vai dizendo, a Bíblia diz que os finais dos tempos, até mesmo os eleitos seriam, como é que eu posso dizer? O próprio Deus diz que ele abreviou os tempos em favor dos próprios eleitos, tamanho crescimento da maldade, da pecaminosidade. Então, por mais que o pecado sempre esteve presente, a sua demonstração de força e de malignidade ela é crescente, porque assim a Bíblia diz que os finais dos tempos seriam piores. Se o final dos tempos é pior, se quanto mais se aproxima da volta de Jesus, pior fica, mais difícil para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Então, se nós pensarmos, por exemplo, em imoralidade, décadas atrás era difícil ter acesso à imoralidade, né? Então, era uma área em que se caminhava um pouco mais fácil em caminhar em santidade. O coração do homem sempre foi imoral. Mas as ferramentas para alimentar essa imoralidade não eram tão profundas e tão fortes e tão acessíveis quanto hoje, nos nossos dias. Então eu creio sim que se torna nos nossos dias, né, quanto mais próximo da vinda de Cristo, eu creio que se torna mais difícil sim de ter uma vida que agrada a Deus pelo acesso ao pecado. O homem sempre foi pecador, mas o acesso ao pecado é fato que ele se torna mais fácil quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, né? Irmãos, outras maneiras de agradarmos a Deus também, por exemplo, é quando nós oramos pelas autoridades, né? Tem sido difícil isso, né? Orar pelas autoridades. Nós muitas vezes somos tão oprimidos ou desprezados ou desrespeitados enquanto cidadãos, mas a Bíblia diz que Deus se agrada, que nós nos humilhemos diante do próprio Deus, clamando pelas autoridades. A Bíblia também diz que nós, quando sustentamos famílias em necessidades, nós agradamos a Deus. É uma atitude que agrada a Deus. É, E também nós vemos lá em Hebreus capítulo 13 que quando nós partilhamos os nossos recursos, também agradamos a Deus. Então, olha bem, irmãos, não é que Deus é difícil de agradar. Aliás, perdão. Não é que Deus é impossível de agradar. Existem coisas que os seus filhos, apenas os seus filhos, aqueles que estão em Cristo, podem fazer para agradar a Deus. Olha essa frase de A.W. Aliás, só mais um texto aqui, João capítulo 3, versículo 22, diz que Deus se agrada de quando nós guardamos os seus mandamentos. Um teólogo de séculos atrás, A.W. Tozer, ele dizia: Deus é difícil de satisfazer, mas não é difícil de agradar. O que isso significa? Que contemplar a santidade de Deus é impossível. Para nós, nessa vida aqui, é impossível sermos perfeitos, ou seja, é impossível que Deus esteja plenamente satisfeito conosco. Isso é impossível. Mas não é impossível de agradá-lo, porque ele, como eu já falei anteriormente, ele é um pai amoroso. Ele é um pai que conhece a fraqueza dos seus filhos. Então não é impossível de nós agradarmos a Deus. Quando nós crescemos em santidade,
quando nós crescemos numa vida que agrada a Deus, quando nós passamos a amar e observar os mandamentos de Deus, quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, quando nós dedicamos a nossa vida e concentramos o esforço em obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, mortificar o nosso pecado, mortificar a nossa carne, como resultado do Evangelho, isso agrada a Deus. Né, irmão? Se nós olharmos na nossa vida cristã, nós vamos observar que nós éramos mais envolvidos no pecado, nós éramos mais ímpios no momento em que nós nos convertemos do que somos hoje, pelo menos isso é o ideal. Então nós não podemos negar que esse esforço agrada a Deus. É claro que não é uma obra nossa e tão somente nossa, mas é algo que Deus contempla e é algo que Deus se agrada, como nós vimos aqui em vários textos, que Deus se agrada de muitas coisas que seus filhos fazem. Ok? Então esse é um primeiro ponto do nosso estudo, para nós entendermos que não precisamos desanimar da nossa vida cristã. Não precisamos desanimar como se nada do que fizéssemos agradasse a Deus, mas há sim uma maneira de agradarmos a Deus. Caminhando, irmãos, eu vou entrar num outro ponto aqui que às vezes nos leva ao desânimo. Existe, muitos já, aliás, eu ouço essa pergunta muito, né, na igreja, nos estudos, existe pecadinho e pecadão? Olha, existe pecadinho e pecadão. Existe essa diferenciação. É uma questão difícil, às vezes, por causa daquilo que motiva a definição de tamanho de pecado. Mas será que existe tamanho de pecado? Quando há essa diferenciação, né? Quando muitos dizem assim, não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Às vezes, faz isso para resguardar a santidade de Deus. Não, tudo para Deus é pecaminoso, tudo desagrada a Deus e não tem esse negócio de tamanho de pecado, não. Mas, muitas vezes, fazendo isso, causa em nós, no cristão, também o desânimo. Porque, olha, se tudo é igual, se todo pecado é igualmente odioso a Deus, então alguém que mata desagrada a Deus tanto quanto eu se falar uma mentira. Mas vamos entender então se existe mesmo de fato essa diferença entre pecadinho e pecadão. Existe tamanho de pecado? Não. Em que sentido? Todos ofendem a Deus. Todo pecado é uma ofensa a Deus, e uma ofensa a um Deus eterno merece uma condenação eterna. Então, todo pecado ofende a Deus, todo pecado desagrada a Deus, e todo pecado é passível de condenação. Mas, existe tamanho de pecado? Sim. Por quê? Porque nem todos os pecados ofendem a Deus da mesma maneira. Nem todos os pecados são vistos por Deus da mesma forma. Nem todos os pecados são odiosos na mesma proporção, e nós vamos ver isso biblicamente. Então, quando nós pensamos dessa maneira, nós entendemos que para Deus existe sim uma gradação de pecado, porque existe até um apelo, né, nos cristãos, mas assim, eu vou usar esse termo cristãos dessa maneira, entre aspas. Nos cristãos progressistas, existe esse apelo de pecado ser tudo igual para amenizar aqueles que são mais graves, né? Então a pessoa fala assim: não, esse negócio, não, odiar uma pessoa é tão odioso a Deus quanto o aborto. Então, Deus perdoa tanto um quanto o outro. Cobiçar uma mulher na mente é tão odioso a Deus quanto a prática do homossexualismo. Então, Deus perdoa tanto um quanto o outro. Então, às vezes, essa afirmação, essa igualdade de pecados é colocada para quê? Para, na verdade, na defesa de muitos, amenizar aquilo que o pecado é. Quando, na verdade, a defesa da igualdade, né, como eu falei aqui, pode servir para a prática pecaminosa constante ou a defesa da santidade de Deus. Mas a própria Bíblia nos mostra uma gradação de pecado. Eu vou citar alguns textos, não vou ler todos, talvez eu leia alguns, mas só para nós entendermos que a própria Bíblia contempla essa diferença de pecado. Lembrando, pecado é pecado e desagrada a Deus e é passível de condenação, mas nem todos são igualmente odiosos. Então vamos
ver alguns textos aqui. Primeiro Gênesis, capítulo 15, versículo 16. Esse versículo Deus está falando sobre um povo, né? Olha o que fala. O Senhor, aqui é o texto da aliança do Senhor com Abraão, né? Tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Versículo 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Olha só que interessante. Deus está prometendo a Abraão uma terra, mas que não vai ser possuída agora, aquele povo não vai ser destruído naquele momento, mas que na sua quarta geração eles voltarão para lá. Por quê? Olha, é como se Deus estivesse falando com Abraão assim: ainda não chegou a hora de eu punir o povo aqui, porque eles ainda não alcançaram um nível tão alto quanto eles ainda vão alcançar. Mas quando eles alcançarem esse nível, a maldade deles vai chegar num limite que eu os destruirei. Então, quando nós vemos o povo de Israel tomando posse de uma terra e destruindo aqueles povos, a gente pensa assim: nossa, mas que maldade de Deus! Aqueles povos estão lá quietos, não fizeram nada com Israel e Deus destrói e mata aqueles povos. Mas eram povos pagãos, eram povos idólatras, eram povos que blasfemavam de Deus com as suas práticas idólatras e pagãs. Então, a destruição deles foi justa, porque Deus os puniu pelo pecado deles. Então, quando Deus promete a Abraão aquela terra futuramente, porque naquele momento chegaria o limite, falou, daqui não passa mais, eu vou destruir esses povos pelo pecado deles e vou dar essa terra a vocês. O Israel está falando aqui que fofoqueiro é pecador, comentarista da vida alheia e cara que gosta de pecado, intensidade do envolvimento do pecado. Bom, não entendo que Israel está concordando que existe intensidade do pecado e que existem vários pecados. Fofoca é pecado? Falar da vida do outro é pecado? Mas olha bem, vamos ver se existe diferença, usando o exemplo aqui que o Israel trouxe. Uma pessoa que faz uma fofoca da vida de alguém, que pega o pecado de alguém e comenta com outra pessoa, com a intenção de denegrir a imagem daquele que cometeu o pecado. Isso é pecado? É pecado. Mas será que é igualmente grave com alguém que inventa alguma coisa sobre outro? Não é igualmente pecaminoso. Irmãos, de vez em quando o som tá chiando aqui, eu não sei por quê, tá? Eu não sei se é alguma coisa no computador. Espero que não esteja atrapalhando aí vocês me ouvirem, tá? Então, ah, alguém roubou no local de trabalho e foi mandado embora. Vamos usar esse exemplo aqui. Aí alguém fala para outra pessoa: nossa, você viu? Fulano foi mandado embora porque roubou lá. Isso é pecado, porque ele está é, fofocando, né? Está expondo o pecado do outro quando deveria, na verdade, confrontar o pecador apenas. Mas é diferente de alguém que é mandado embora e outra pessoa fala assim: ele foi mandado embora porque roubou lá, não sendo isso verdade. Então, nós não podemos classificar as duas coisas como iguais. Existe uma coisa que é mais grave do que outra. Depois só me dá um retorno aí, Bi ou algum dos irmãos, se continua chiando ou se melhorou, por favor. Então existe gradação de pecado. Nós vemos em Êxodo, não vou ler um texto específico, mas quando nós lemos todo o livro de Êxodo, quando Deus dá a lei, nós vemos claramente que existem penas diferentes para pecados diferentes. Então, existem situações. Irmãos, eu não sei aqui se o chiado é por causa do meu computador, mas não sei se vou conseguir resolver aqui. Mas me dá um retorno aí se está atrapalhando a ouvir ou se está só incomodando um pouco. Então, irmãos, a lei ela contempla crimes diferentes e dá penas diferentes. Para alguns tipos de assassinato, se fosse premeditado, se fosse contra um indefeso, então seria algo passível de pena de morte. Mas um assassinato não intencional, um assassinato dependendo da situação, não era pena de morte. Ainda que fosse um crime, a pena era mais branda. Então, a própria lei de Deus contempla penas diferentes para crimes diferentes. E se a lei de Deus é a exposição do caráter de Deus, nós entendemos que o caráter de Deus regula as coisas mais graves com coisas mais
com coisas menos graves. Números capítulo 15, versículo 29 e 30, vai falar sobre a motivação dos pecados, que motivações diferentes levam a punições diferentes. Jeremias 32, 35, é interessante esse texto, porque o povo de Israel pecou inúmeras vezes, né? Principalmente em Jeremias e Ezequiel, o povo de Israel, inclusive, é muitas vezes chamado de adúltero e prostituto, porque abandonou a aliança com o Senhor e seguiu atrás de outros deuses. Mas nem todos os pecados de Israel eram igualmente odiosos. O capítulo 32, versículo 35 diz assim: Edificaram os altos de Baal, que eram no vale dos filhos de Enom, para queimarem a seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então, olha bem, uma coisa é o povo ser idólatra, o que era errado. Deus exigiu culto a ele, eles faziam o culto a outro Deus. Uma coisa é sacrificarem animais a outros deuses. Deus exigiu o sacrifício de animais? Sim, mas para ele com o motivo certo. Eles faziam o sacrifício a outro Deus. É errado, mas tem o seu nível. Agora, uma coisa é sacrificar os próprios filhos. Deus jamais exigiu o sacrifício humano e ele classificava como abominação. Então, esse pecado de Israel era muito mais grave do que outros pecados. E quando nós vemos Mateus capítulo 10, versículo 15, nós vamos ver que o próprio Jesus estabelece julgamentos mais pesados uns do que outros, porque o pecado, existem pecados mais graves. Então, Mateus capítulo 10, versículo 15, Jesus diz o seguinte: Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade impenitente. Então Jesus está dizendo: olha, se alguma cidade rejeitar o evangelho, se alguma cidade rejeitar a pregação, no dia do juízo terá menos rigor para Sodoma e Gomorra, que era um padrão de pecaminosidade, do que para aquela cidade que rejeitou o evangelho. Irmãos, só me dá mais um retorno aí se está chiando ainda ou se melhorou. Então, existe pecados mais graves e existem pecados menos graves. Tudo é pecado? Tudo é pecado. Tudo desagrada a Deus? Tudo desagrada a Deus. Mas nós não podemos dizer que estamos caminhando sempre da mesma forma até que o ímpio naquilo que nós fazemos. E por que que é bom nós pensarmos assim, irmãos? É interessante aquela palavra que Jesus diz lá em João, né? E que é muito necessário nós entendermos essa palavra da forma correta para não fazermos o uso indevido desse versículo. Jesus diz assim: a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. É claro que o que Jesus está dizendo de maneira maior ali é que a verdade do Evangelho, a verdade de Deus revelada em Jesus, liberta o homem da escravidão espiritual. É o que o Evangelho faz. Agora, quando nós conhecemos à medida que nós vamos conhecendo a verdade de Deus e sobre o próprio Deus, isso nos coloca na liberdade de uma vida melhor, uma vida que agrada a Deus. Então, se nós vivermos entendendo que tudo que nós fazemos desagrada a Deus, nós vamos viver uma vida desanimada, espiritualmente falando. Nunca vamos ter expectativa de crescer espiritualmente, de agradar a Deus de alguma maneira, mas quando nós entendemos que nós crescemos em santidade, que vamos abandonando os nossos pecados e que vamos sim agradando a Deus, meus irmãos, isso é um incentivo para nós. Então, quando nós entendemos que existem pecados que são piores do que outros, isso nos incentiva, porque de repente uma pessoa era dado ao vício da bebida e aquilo era algo horrível. Hoje a pessoa já não é mais escravo desse vício, mas de vez em quando ainda tem aquele sentimento, aquela vontade de participar de alguma coisa, mas que fica naquela vontade, fica no desejo, mas aquilo é mortificado ali mesmo. Ora, eu não posso classificar isso como tão pecaminoso quanto estar numa mesa de bar. Então, e isso é um incentivo a nós. Bom, eu já fui escravo de coisas terríveis, eu já fui escravo de pecados horríveis. Hoje, uma coisa ou outra ainda me tenta, hoje eu ainda tenho um ou outro desejo pecaminoso, bem, então eu tenho que entender que eu preciso matar esse pecado, mas eu preciso me regozijar no Espírito, eu preciso ter alegria em Deus de saber que eu já fui pior.
e que eu já desagradei mais a Deus. Então, entender que o que nós fazemos hoje não é tão perverso quanto nós fazíamos, nos dá um incentivo de continuarmos nessa vida crescente, continuarmos nessa vida que agrada a Deus. Então, irmãos, entender que existem pecados piores e melhores, não, vou dizer melhor, né? Aí fica ruim, né? Aí é errado. Entender que existem pecados mais graves diante de Deus, mais odiosos diante de Deus, alguns podem até pensar assim: ah, então eu vou ficar nesse pecadinho mais leve aqui. Bom, quem pensar assim talvez nem conheça o Evangelho, né? Mas nós que conhecemos o Evangelho, entender isso nos ajuda a vivermos essa vida dia a dia, crescendo, né, degrau a degrau na vida de santidade, mortificando a nossa carne, mortificando o pecado, para que nós cresçamos na vida de santidade, buscando cada vez mais agradar ao Senhor e viver para a glória do Senhor. Então, nós já vimos que nem tudo na nossa vida é desprezível. Nós já vimos que existem pecados que são menos odiosos a Deus, ou seja, refletem o nosso crescimento, porque já fomos culpados de grandes coisas e agora essas coisas vão se diminuindo na nossa vida, então isso é um sinal de que estamos crescendo em santidade, mas também precisamos cuidar do outro oposto. Será que tudo que o crente faz então agrada a Deus? Certamente que não. Por quê? Porque os filhos também desagradam aos seus pais. Então, não podemos ficar no oposto, num oposto, né? Num extremo, melhor dizendo, de que nada do que fazemos agrada a Deus, mas devemos ter cuidado também com o outro extremo, de que então Deus se agrada de tudo. Ah, Deus importa com o coração, então tudo que você fizer com um coração bom, Deus vai se agradar. Não. Nós, enquanto filhos de Deus, conseguimos sim desagradar a Deus, desagradar o nosso Pai que está no céu. Então, uma realidade nossa, irmãos, que a Bíblia nos mostra, é que nós estamos revestidos de Cristo. Nós, quando conhecemos o Evangelho, quando fomos salvos pelo Senhor, nós somos revestidos de Cristo, ou seja, nós deixamos o velho homem para trás e passamos a nos vestir dessa nova vida em Cristo. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o que esse texto está dizendo é o seguinte: nós vamos nos despindo daquela velha vida que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus, nós vamos nos despindo daquela natureza ainda escravizada ao pecado e nós vamos nos revestindo desse novo homem. Mas esse novo homem tem um padrão. Quem é? Jesus Cristo. Então, nós vamos nos revestindo do próprio Cristo, da vida que ele viveu, da santidade dele, e nós vamos cada vez mais nos parecendo com ele. Então, é uma realidade presente na vida do crente que ele vai se revestindo de Cristo. Aquele que une a Cristo pela fé, né? Aquele que não está unido a Cristo, ele não tem condições de viver parecido com Cristo, né? Agora, não é porque nós estamos revestidos de Cristo que nós não pecamos mais. Não é porque nós estamos revestidos de Cristo que tudo que nós fazemos agrada a Deus. É possível ainda que nós pequemos. É possível que nós ainda estejamos dando lugar ao pecado na nossa vida. É muito provável que nós tenhamos aqueles pecados que nós tenhamos dificuldade de abrir mão deles. E quando nós vivemos segundo esses pecados, nós desagradamos a Deus. Nós ofendemos a Deus com as nossas obras. É por isso que uma segunda realidade na nossa vida cristã também, segundo nos diz Hebreus, é sermos disciplinados por Deus. Ora, se tudo que um filho faz agrada o pai, esse filho não vai precisar ser disciplinado nunca. Mas quando o filho é disciplinado, é porque ele desagradou ao pai. Se Deus se agradasse de tudo que nós fizéssemos, ele não nos disciplinaria. Mas o que Hebreus diz? Hebreus capítulo 12 e 7 diz que nós somos disciplinados por Deus. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos.
Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Pesada essa palavra, né, irmãos? Aquele que Deus não disciplina, ele não é filho, ele é bastardo. Ou seja, aquele que é fustigado por Deus, aquele que recebe o castigo de Deus pelos seus pecados, aquele que Deus corrige, Deus está, na verdade, o tratando como filho. Por quê? Porque Deus o ama. Deus deseja correção. O que um pai faz? Um pai cristão, um pai que conhece a Deus. Ele corrige o seu filho não para machucar o filho, não para descontar sua raiva no filho, não para matar o filho. Ele corrige o filho para corrigir o seu caminho, corrigir o seu rumo e afastá-lo do pecado. Por amor. Então, o pai corrige o seu filho por amor. Deus, da mesma forma, Deus nos corrige não porque ele nos odeia, ele nos corrige não para descarregar sua ira em nós, isso ele fez em Cristo, ele nos corrige não por vingança, mas ele nos corrige para nos afastar do pecado. Ele nos corrige para a nossa santificação, para o nosso benefício. Então, a correção de Deus é uma bênção, é algo que nos edifica. Agora, aquele que vive no pecado e Deus não está nem aí, aquele que vive no pecado e Deus não corrige, não está preocupado em corrigir os seus caminhos, isso não é bênção, isso é maldição, porque isso é sinal de que ele não é filho de Deus. Então, nós, com os nossos pecados, desagradamos a Deus sim. E esse desagrado pode, inclusive, gerar disciplina sobre nós. Eu vou ler dois comentários e falar um pouco mais sobre disciplina. O Israel está dizendo aqui, falando assim, do saudosismo, é pecado ou provação. Falando assim, saudosismo e pecado é pecado ou provação para chegar à santidade. Não sei se eu estou entendendo bem, quando você fala de saudosismo, talvez eu esteja entendendo correto, porque eu vejo que alguns cristãos são saudosos, têm um saudosismo da sua vida de pecado, né? Ah, quando eu fazia aquilo outro. Nesse sentido, é pecado. De lembrar com saudade da vida pecaminosa. Eu já vi muita gente fazendo isso, contando vantagem daquilo que fazia quando era ímpio. Isso é pecado, isso é saudade de uma vida da qual era escravo. Agora, lembrar de onde o Senhor nos tirou com gratidão, porque não estamos mais escravos daquilo, isso é bom, isso edifica, isso alimenta a nossa vida espiritual. E nos ajuda, né, na santidade, porque quando eu lembro de como eu era escravo do pecado, isso me ajuda a resistir à tentação e à provação. Então, me ajuda a crescer em santidade. A Silvia está dizendo aqui: quando estamos em um grau mais elevado de santidade, enxergamos como somos miseráveis e como Deus é santo. E assim, até os pecados menos graves nos incomodam. Exatamente, uma boa colocação pelo seguinte: nós nunca vamos chegar no estado de falar assim: agora eu estou bom, agora eu estou santo, agora falta só uma coisinha ou outra aqui para ajustar. Nunca. Por quê? Quanto mais usando as palavras aqui de Calvino, né? Quanto mais eu percebo a santidade de Deus, quanto mais eu entendo a Deus como puro, mais eu vou me ver como impuro. Então, talvez, quando a pessoa se converte, ela entende que ela precisa abandonar o vício da bebedice, o vício da imoralidade e precisa abandonar o seu palavreado errado. Ok, para ela, naquele momento, aquilo é o pior. E ela vai lutando contra aquilo e vai crescendo. Só que, à medida que vai abandonando esses pecados e vai conhecendo mais a Deus, ela vai entender, na verdade, que a bebedice ela só é a manifestação de um desejo do coração. A imoralidade é só a manifestação externa de um desejo do coração. O palavreado é, na verdade, só o externar daquilo que o coração está cheio. Então ela vai entender, bom, então eu preciso purificar meu coração, não somente as minhas atitudes. Mas quanto mais a pessoa vai purificando seu coração, e isso nós estamos falando aí de uma vida inteira de santificação, ela vai percebendo, nossa, mas então meu coração não deseja somente isso, mas deseja aquilo também. E talvez a pessoa abandona todos os pecados e agora percebe que o orgulho está crescendo no coração dela, porque ela vê para os amigos
de antigamente e vê, nossa, agora eu sou melhor do que eles, então ela percebe que o orgulho está sendo nutrido ali, e é verdade. Quanto mais nós crescemos em santificação, mais as pequenas coisas nos incomodam, porque nós entendemos que elas também ofendem a Deus. Então, é isso mesmo. Quanto mais nós estamos chegando perto de Deus, mais nós vemos como Ele é santo. Pensa num dia nublado. Nós podemos olhar para o céu e o sol não vai nos incomodar tanto. Mas imagina estando mais próximo do sol, sem nenhuma barreira. Nós não conseguimos olhar para o sol, porque a sua majestade, né, o seu calor incomoda as nossas vistas. Deus é a mesma coisa. Quanto mais coisa tem na frente da santidade de Deus tampando nosso entendimento, nós vamos ter uma determinada visão de Deus. Mas quanto mais nós vamos tirando essas coisas e vamos vendo a Deus de fato como Ele é, por isso crescer no conhecimento de Deus é isso, é entender quem Ele é, e entender quem Ele é, consequentemente, é entender quem nós somos também, mais nós vamos sendo ofuscados pela santidade dele e mais vamos sentindo a necessidade em nós mesmos de abandonar o nosso pecado. Então, quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos, e é interessante, porque quanto mais conhecemos a Deus, mais nós vamos entendendo a nossa dependência dele e mais nós vamos entendendo o sacrifício de Cristo por nós. Porque uma coisa é entender que Cristo morreu por X pecados. Outra coisa é entender quanta malícia há no nosso coração e que Cristo morreu por todas elas. Então, um conhecimento maior de Deus também nos leva a um conhecimento maior de quem Cristo é. Então, a disciplina de Deus sobre nós também é a manifestação do amor paterno de Deus sobre nós. É aquele amor que um pai tem pelo filho. Então, irmãos, quando nós pensamos aqui na santidade, nós estamos pensando em algo que é possível. Nós podemos sim agradar a Deus. A conclusão do nosso estudo é essa, que a santidade é possível. É possível agradarmos a Deus. Por tudo que nós falamos, né, fazendo uma breve recapitulação, nada, nem tudo que nós fazemos é desprezível, porque muitas coisas que nós fazemos, fazemos em resposta ao Evangelho, fazemos em resposta a essa nova vida que temos em Cristo. Então, nem tudo que fazemos é desprezível. Existem pecados dos quais nós já fomos escravos, mas eles não estão mais presentes na nossa vida. Graças a Deus por isso. Somos sim pecadores, tentados pelo pecado, pecamos muitas vezes, mas é normal na nossa caminhada cristã que não sejamos escravos mais todo momento de maneira igual. Mas coisas que antes nos oprimiam, nos escravizavam, vão perdendo a força pela ação do Espírito Santo em nós, à medida que nós fazemos uso dos meios de graça, como estamos estudando na escola dominical. Quando vamos crescendo em santidade, vamos abandonando o pecado. Então é possível agradar a Deus. Nem, nem tudo é imundo no crente, nem tudo que nós fazemos desagrada a Deus. E a perfeição é impossível, mas a santidade não. Então, grave isso, né? Vamos encerrar o estudo gravando isso, que a perfeição, ela é impossível. Não tem como nós alcançarmos a perfeição nessa vida, a perfeição moral. Sempre seremos pecadores, sempre desagradaremos a Deus de alguma maneira, mas a santidade não é impossível. Se o Senhor nos salvou para termos uma vida santa, a santidade é possível. Se Deus deseja que sejamos santos como Ele é, a santidade é possível. Se Deus deseja que nós sejamos conformados a Cristo como Cristo é, então a santidade é possível. Se Deus coloca diante de nós mandamentos e Ele mesmo diz que se agrada de nós quando nós os cumpramos, a santidade é possível. Meus irmãos, se nós entendermos isso, nós seremos incentivados pelo próprio Deus e pela palavra a vivermos uma vida que agrada a Deus. Se nós entendermos que a santidade, o crescimento na santidade está ao nosso alcance, nós teremos muito mais o ímpeto de orar, de ler a Bíblia, de lutar contra o pecado, de mortificar a nossa carne. Para quê? Para que nós cresçamos, para que nós agrademos a Deus, para que nós tenhamos prazer nos mandamentos do Senhor, sabendo que estamos agradando a Ele. Então, a santidade, ainda que seja difícil,
A santidade, ainda que seja algo que nos nossos dias tem sido pouco explorado nas igrejas, a santidade, ainda que seja algo que nós precisamos crescer nela, é algo possível. É possível, meus irmãos, que nós olhemos para trás e vejamos que 10 anos atrás nós éramos muito piores do que somos hoje. Se nós não conseguimos ver isso na nossa vida, alguma coisa está de errado. Ou não somos cristãos, ou estamos definhando na nossa vida cristã. Precisamos fazer uso da palavra de Deus constantemente. Precisamos fazer uso da oração constantemente. Precisamos fazer uso da comunhão dos irmãos constantemente. Precisamos fazer uso dos sacramentos constantemente, para que nós mortifiquemos a nossa vida de pecado, mortifiquemos a nossa carne e cresçamos em santidade. Meus irmãos, uma das coisas que mais nos edificam, que mais nos trazem alegria como pessoas nascidas de novo em Cristo, é olhar para trás e ver que coisas que antes eram uma derrota certa para nós em questão de pecado, hoje, com o auxílio do Espírito Santo, nós vencemos. Nós não somos mais escravos de determinados pecados. Isso é uma grande alegria para nós e isso é um incentivo para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Só uma coisa que eu falei que eu ia voltar e não voltei é na questão da disciplina. Como Deus nos disciplina? Porque às vezes ficamos nessa dúvida, né? Bem, irmãos, Deus nos disciplina nos permitindo experimentar as consequências dos pecados. Deus nos disciplina retendo a mão de nos abençoar de determinadas maneiras. Então, Deus, de várias formas, ele exerce a sua disciplina sobre nós, não para nossa destruição, mas para nosso aprendizado e para nossa edificação. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? Que esse tenha sido um estudo edificante aos irmãos, que tenha nos ensinado, me ensinou muito quando eu estava preparando e lendo os textos e lendo a palavra, e o nosso objetivo é esse, que todos nós estejamos juntos no mesmo nível, né, de entendimento dessas questões da vida cristã, para que todos nós cresçamos juntos para a glória de Deus, né? Então, que o Senhor nos abençoe. Se os irmãos quiserem fazer mais algum comentário, alguma pergunta, a hora é essa. Nós vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus por esse momento que nós passamos juntos. Depois, ver se temos mais alguma pergunta e encerrar assim o nosso estudo dessa noite. Então, já quero adiantar aí, agradeço aos irmãos que participaram, que fizeram perguntas ou mesmo que me ajudaram aí falando se estava tudo certo. É muito importante para mim a participação dos irmãos porque estamos aqui, é, como é que eu não sou youtuber, né? Eu não fico, não faço esses vídeos aqui só para deixar na internet, é para quem quiser ver, né? A minha intenção é continuarmos na caminhada que nós estávamos na igreja de edificação na palavra como corpo de Cristo. Então, esse é o nosso objetivo e que Deus abençoe a todos nós nesse objetivo. Então, vamos orar, feche seus olhos e nós vamos falar com o Senhor nesse instante. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que nós passamos aqui juntos, ainda que virtualmente. Mas eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pela tua palavra. Eu quero agradecer porque ela, ó Deus, nos incentiva cada dia mais a vivermos para o Senhor. Deus, o Senhor não tinha que se agradar de nada em nós mesmos, porque tudo que fazemos vem contaminado pelo pecado. Mas o Senhor mesmo, ó Deus, por amor a nós e por misericórdia, nos diz que o Senhor se agrada de nós. E nos ajude a termos, ó Deus, esse incentivo de viver para o Senhor, de agradar ao Senhor. Nos ajude, Deus, a mortificar a nossa carne e o nosso pecado, não somente por medo do Senhor, mas nessa tentativa de agradar ao Senhor e de crescermos em santidade. Ajude, ó Pai, a cada um de nós, por meio do Teu Espírito e da Tua palavra, a vivermos para o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.